reunidos na presença do Senhor. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão, amém, igreja? Glória a Deus que nós estamos aqui. Eu pediria que a igreja amada do Senhor abrisse em Mateus 22, 5. Pedi que o meu pastor pudesse ler 5, 8 e 14. Deus tem falado poderosamente nesses últimos dias a respeito de nós nos prepararmos para a guerra, de nós estarmos dispostos a buscar o Senhor avançando, esquecendo das coisas para trás ficarem. Então Deus quer que nós venhamos a nos dispor e a perseverar, porque são poucos os dias que nós temos nessa terra, amém, igreja? O Senhor já está voltando e Ele quer uma igreja preparada e disposta, amém? Amém. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus vivo, muito obrigado pela tua palavra, que agora nos será ministrado depois dos louvores, da ministração do Senhor. Agora a tua serva, presbítera Rosângela Lira, devidamente ungida, trará aquilo que Deus já colocou em seu coração, desde já abertos, focados e obedientes à palavra. Estaremos, Pai, pedindo a tua unção, a tua graça, para que sejamos cobertos pelas bênçãos que advirão dessa palavra. Agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou repetir aqui, 22, 5, 8 e 14. Mas os que ele havia convidado, numa outra versão, riram e foram tratar dos seus negócios, um para a sua fazenda, outro para o seu armazém. 8. Disse aos seus criados: a festa de casamento está pronta, e os que eu convidei não são dignos dessa honra. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É interessante essa palavra aqui, muitos são chamados, me chamou muita atenção, mas poucos são os escolhidos. Então, qual a diferença entre chamados e escolhidos? Tem uma diferença aqui. Eles têm características diferentes. Eu coloquei aqui chamados. Chamar significa uma tentativa de estabelecer uma comunicação. Significa uma convocação. Também significa convidar. Neste texto, Deus está convidando para um banquete. Um banquete que irá suprir a sua igreja para aquele grande dia. Hoje o nosso banquete é aqui. Deus está nos dando alimentos. Todos os dias tem nos dado alimentos tremendos na presença do Senhor. Tem derramado. E esse alimento tem nos suprido, tem nos fortalecido, tem nos dado discernimento para que nós possamos um dia, numa grande festa de casamento, nos encontrar com o nosso noivo. Amém? E escolhido significa preferir, significa aceitar como aprovado. Eu acho muito interessante isso. O escolhido também foi chamado, porém todos são provados. E esse escolhido, ele foi aprovado. Significa também selecionado. Então há uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. Chamados, mas nós somos, diante desse chamado, provados, testados, para que venhamos a ter perseverança e continuar dispostos, firmes na presença do Senhor, esperando até o dia que Ele vem nos buscar. Então, o escolhido é diferente do chamado. Ele é preferido. Deus não tem no sentido de preferido, mas aquele que busca Ele e Ele se aproxima. Esses são os preferidos do Senhor, aqueles que estão diante do Senhor, lhe buscando, fracos, mas estão ali dispostos a buscar o Senhor. E aceitos como aprovados. Então eles são, enfim, selecionados. Como Deus seleciona o joio do trigo, como Deus seleciona os peixes bons e os peixes ruins, assim são também aqueles que buscam, aqueles que são chamados do Senhor. A escolha de Deus não está baseada em obras humanas, mas as obras da fé. E eu coloquei alguns personagens tremendos que me chamaram a atenção.
Abraão, como a irmã Carla estava orando aqui, o homem que esperou contra a esperança, foi feito. Quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos, era um idoso. E Deus fez uma promessa, ele não tinha filho também. Deus fez uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. E quanto tempo ele esperou? 25 anos para ter a sua promessa. Mas ele esperou. A Bíblia diz que ele superou o seu limite. Ele esperou contra a esperança, para que viesse, para que Deus cumprisse ali a sua promessa. Teve suas falhas, porque Deus não chama ninguém perfeito. No processo, nesse tratamento, falhamos, caímos, fazemos escolhas erradas, voltamos de novo, nos colocamos de pé de novo, buscamos de novo o Senhor. É assim que Deus trabalha com nossas vidas. Ninguém é perfeito. Então Abraão também falhou, também errou, mas do coração dele, no final, Deus já sabia que ele não ia retroceder na sua confiança no Senhor. E depois Deus provou ele de novo. Depois de algum tempo, quando deu a sua promessa, Isaac cresceu, e ali eu creio que distraiu Abraão, ficou ali pensando, e Deus provou para ver qual era a prioridade de Abraão. Pediu Isaac, o filho que ele amava. E no final, Deus coloca ali, agora eu sei, depois que provou, Abraão entregou o seu filho, Deus falou, agora eu sei que me amas, que não negaste o teu único filho, que amas e entregaste a mim. Por isso eu também deveras te abençoarei, tornarei pai de uma grande nação. Então são homens que não desistiram de crer no Senhor, apesar de ter suas falhas, apesar de ter suas fraquezas, debilidades, estavam ali, na força do Senhor, crendo no Senhor, perseverando. Jacó também, segundo filho de Isaac, o seu nome era Jacó porque era enganadoso, mas Deus o escolheu também, né? Mas ali naquele processo, naquele tratamento, Jacó cedeu ao Senhor, quis uma mudança na vida dele e Deus transformou ele de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Moisés, sem muita confiança em si mesmo, mas Deus chamou ele para liderar um povo. Aquele que achava que não tinha capacidade, aquele que achava que não sabia falar muito bem, mas Deus diz, eu sou contigo. Vai, eu te envio. E ele liderou um povo, foi crescendo na confiança com o Senhor. E Deus chamou também Davi, o mais esquecido da família, Deus escolheu para ser rei de Israel. E Pedro, a gente sempre coloca como exemplo Pedro. Ninguém dava nada por ele, né? Mas Jesus escolheu. Pedro, um homem tremendo na presença do Senhor, tinha suas falhas, mas não deixava o Senhor, amava Jesus, seguia Jesus, era sempre o primeiro. Apesar das suas falhas, ele era impulsivo, ele falava demais e era rústico, mas Deus o transformou completamente. Houve um momento que naquela pesca maravilhosa, eles passaram a noite tentando pescar e não conseguiram, estavam lavando ali a rede e Jesus, depois de pregar em cima do barco dele, falou, olha, lançai de novo as redes. E eles disseram assim, Senhor, nós passamos a noite toda e não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Então, nós vemos ali que até para o ministério de Pedro, ele se achava falho, se achava fraco, mas sobre a palavra do Senhor, eles lançavam rede. Sobre a palavra do Senhor, eles perseveravam. Sobre a palavra do Senhor, eles insistiam no seu ministério, no seu chamado. Então, nós somos assim também. Mas sobre a palavra do Senhor, nós vamos. Somos fracos, somos falhos. Às vezes desanimamos, às vezes enfraquecemos. Mas sobre a palavra do Senhor, nós vamos lançar nossa rede. Porque Deus é poderoso para nos usar, Deus é poderoso para nos fazer capaz. Só Ele mesmo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém, igreja? O que Deus viu nesses homens? Eles se moldaram à vontade de Deus, eles não desistiram da vontade de Deus, eles não retrocederam à vontade de Deus e eles viveram pela fé. Foi isso que Deus viu. Simples. Mas eles não deixaram o Senhor, eles não retrocederam. Deus queria que eles continuassem na presença deles. Deus permitiu provações, Deus permitiu testes, Deus permitiu várias coisas, mas eles estavam ali. Da fraqueza tiraram força, mas estavam insistindo ali com o Senhor.
Senhor, eu vou contigo. Quais as qualidades para Deus escolher alguém? Primeiro de tudo, que um servo de Deus, um escolhido do Senhor, tem que ter perseverança. Não pode faltar, e Deus nos permite passar por várias provações justamente para a gente adquirir perseverança. E ele fala que nós não devemos abandonar nossa confiança, porque é necessário que nós tenhamos perseverança, amém? O contrário disso, deixa eu colocar a característica, a qualidade, que se mantém constante e firme na realização e na manutenção de algo. Então é alguém que realiza algo e também faz a manutenção daquilo. O chamado dele, o ministério dele está ali, fazendo tudo com zelo, não é relaxadamente, mas é com zelo, mantendo ali o ministério dele, não deixando, não se distraindo, mas continuando perseverante. É muito difícil. Quando nós temos um ministério, Deus não dá algo que é fácil fazer. Nós vamos ser até provados nos nossos ministérios, mas Deus quer que nós venhamos a continuar perseverantes. Não é fácil. Tem muita gente que tem ministério aí com facilidade, né? Não tem lutas, não tem nada, mas também não tem valor, não tem qualidade. São ministérios conquistados de qualquer forma. Nós conquistamos o ministério com força, com perseverança, com o desejo de agradar ao nosso Deus, amém? E o contrário disso é desistir, abandonar ou interromper o desenvolvimento de uma atividade ou um projeto já iniciado. Então, o contrário de perseverante é aquele que desiste do projeto que ele iniciou, que Deus colocou na mão dele. A outra qualidade é a humildade. Humilhar-se diante do Senhor em obediência à sua vontade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tem que ter naquele que é escolhido do Senhor. O mesmo sentimento de se esvaziar de si mesmo, de ser humilde na presença do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de deixar o seu próximo crescer e condescender com ele. E o amor ao próximo. Uma das coisas muito lindas, a expressão do amor é o perdão. Eu estava ali procurando assim, uma palavra, mas a expressão do amor é o perdão, não tem outra. O que Deus, as últimas palavras que Jesus falou ali na cruz, uma delas foi: Pai, perdoa. Perdoa os algozes dele, aqueles que maltrataram, aqueles que cuspiram, ele estava ali. Então, o amor ao próximo, a Bíblia diz que cumpre a lei, e isso nós temos que ter em nosso coração. Perdoar, perdoar, perdoar. É difícil, não é fácil não, mas nós temos diferença, nós temos que rever nossas diferenças. O importante é ver o teu irmão, ver a ti mesmo na glória. É isso que é importante, mais nada. O importante é vermos cada um de vocês na glória. Então nós temos que lutar um pelos outros, como disse a serva do Senhor Jamile, né, que nós venhamos a lutar um pelos outros. Na guerra, o soldado não abandona o seu companheiro. Nós não devemos abandonar o nosso irmão. Por mais que ele pareça fraco, por mais que ele pareça estar quase saindo da presença do Senhor, nós possamos orar e interceder por ele, amém? Apocalipse 12:11 fala assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. É isso que nós somos. Não amamos a nossa vida. Se é para morrer por Cristo, quem tem coragem aí? Amém? Se é para morrer por Cristo, nós não temos mais como dizer que não valeu a pena. Tem valido a pena servir ao Senhor. Tem valido a pena cada sacrifício na presença do Senhor. Então, até a morte, até deixar a nossa vida para morrer por Cristo, faremos. Amém? Se for necessário. Por enquanto a gente vai abandonar só nosso eu, nossos desejos e a nossa natureza humana. Em Tiago 5:10 fala assim: irmãos, no que se refere a suportar sofrimento e a exercer paciência, tornem como modelos profetas que falaram em nome de Jesus. Consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que o Senhor proporcionou. Viram que o Senhor tem grande compaixão e é misericordioso. Um dos maiores exemplos de sofrimento, mas ao mesmo tempo de firmeza e permanência, é de Jó. Então, o que
quem era Jó? O que Deus falou de Jó? A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso era o que Deus relatou para Satanás. Então, por que o livro de Jó foi escrito? Eu coloquei aqui. O livro de Jó foi escrito para lidar com questões do sofrimento. Quem de nós nunca sofreu? Todos nós sofremos, todos nós passamos por aflições, tribulações. E o livro de Jó ele mostra bem profundamente o sofrimento, a questão do sofrimento e como se lidar com isso, como Jó lidou e como Deus o levantou dali, daquele sofrimento no qual ele passou. Eu creio que foi quase que no limite dele, mas Deus o restaurou. Então esse livro ele fala muito sobre essa questão do sofrimento, como nós podemos lidar com isso. Jó foi escolhido, mais um escolhido de Deus, para ser um exemplo de como é possível passar por vários sofrimentos em todas as áreas e passar por injustiça e ainda assim superar e se manter firme no lugar e ser fiel a Deus. Então, é possível ser fiel ao Senhor? Sim. Jó é um exemplo disso. Eu pediria que o irmão Oswaldo pudesse ler Jó de 6 a 11. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero frisar aqui, o versículo 9, 10 e 11 fala assim: Jó tem razão para isso, respondeu Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, protegendo Jó e sua família de todos os males e tristeza, e fazendo dele um homem riquíssimo. Não é sem razão que Jó obedece. 11. Experimenta, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai revoltar-se e dizer coisas terríveis contra ti. Eu vou ler também o 13 e o 15, 14 e 15. Pouco tempo depois, quando os irmãos e irmãs estavam todos reunidos, comemorando na casa do filho mais velho, começou a desgraça de Jó. 14 e 15. O empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos à fazenda arando a terra com os bois, e quando as mulas pastavam no campo, de repente um bando de ladrões sabeus atacou e matou os empregados e roubou o seu gado. Só eu escapei e vim correndo trazer a notícia. A primeira tese de Satanás: ninguém ama a Deus mais que o dinheiro. Então, Satanás disse que Deus não era capaz de atrair alguém, que ninguém poderia amar ele se colocasse dinheiro diante dele, se fizesse as escolhas. Então, a primeira tese era essa. A segunda: mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho. De repente surgiu uma terrível ventania vindo do deserto, e a ventania derrubou o telhado, e assim todos morreram. Só eu escapei e vim correndo para dar notícia.
Então, o que Satanás estava afirmando é que todos que se aproximavam de Deus é somente pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Mas Deus tem adoradores que amam em espírito e em verdade. Amém, igreja? Deus tem adoradores que Deus pode tirar o que Ele mais gosta. Ele vai continuar perseverando na presença do Senhor. Pode tirar trabalho, pode tirar filho, pode tirar riqueza, pode tirar mulher, pode tirar marido, pode tirar qualquer coisa. Ele continua perseverando. Deus tem adoradores. Deus tem homens e mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então Jó foi provado também nisso. Tiraram as suas riquezas e tiraram também os seus filhos. Então Jó levantou-se. 19. De repente surgiu uma terrível ventania vindo do deserto, e a ventania derrubou o telhado, e assim todos morreram. Só eu escapei. Então, Jó perdeu os filhos também. A segunda tese de Satanás é que ninguém ama a Deus mais que a família. Mas Jó provou aqui no versículo 20, 21 e 22. Então Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou suas vestes e raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois ajoelhou-se e colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo: nu nasci, nu vou morrer, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Mexer com filhos não é fácil. Então, aqui Jó também provou. Essa versão fala profunda tristeza. Imagina o coração de Jó como estava. Né? Então, riqueza até passa, mas filhos. Então, ali Jó novamente adorou o Senhor, adorou, a Bíblia diz, ao Senhor diante de uma notícia tão grave, tão horrível, uma tragédia com a sua família, com os seus filhos. Quando cheguei a este mundo, estava nu e nada possuía, assim que vou partir. O Senhor me deu tudo quanto eu tinha, agora tomou de volta. Glórias ao Senhor, bendito seja Ele. E assim Jó não pecou contra o Senhor. A primeira e a segunda tese caiu por terra. Satanás foi envergonhado na vida de Jó. A terceira tese, Satanás afirmou que ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Então Jó foi provado também na sua saúde. Pele por pele, Satanás falou, e o homem dará tudo o que tem. Então Jó também foi testado na sua saúde. Mesmo assim, Jó adorou o Senhor. E ele disse que mesmo se ele morresse, ainda assim ele veria o Salvador, amém? Então Jó também adorou. Esse homem foi provado nos seus limites, de uma só vez. É muito, assim, é suportável até você ser provado aos poucos, né? Uma área, depois outra área, Deus te dá um descanso, mas de uma só vez não é fácil. Ele perdeu tudo de uma só vez. A Bíblia diz que mal um falava, dava notícia, o outro chegava para dar outra notícia. Então, Jó foi provado no seu limite. Jó estava ali, meu Deus, clamando ao Senhor. Mesmo assim, a Bíblia diz, ele não atribuiu nenhum pecado ao Senhor. Ele adorou. Assim Deus quer nos ver nesses últimos dias. As pessoas estão sendo provadas e querem sair da igreja. As pessoas estão sendo muitas vezes disciplinadas e querem sair. Às vezes nós queremos fugir da tribulação, como fala lá em Salmo 58, quando Davi diz, os inimigos dele vieram contra ele, ele disse, eu queria tanto ter asas e voar para bem longe procurando um abrigo. Muitas vezes nós nos sentimos assim, às vezes a gente quer fugir do problema, às vezes a gente não quer confronto, nem enfrentar. Então Deus permite muitas vezes para que a gente enfrente e supere também, e aprenda a lidar com cada situação, com cada problema. Deus quer nos fazer mais que vencedores. Deus coloca desafios para que nós venhamos a provar no final de tudo que nós realmente somos escolhidos. Deus quer adoradores, que adorem Ele em espírito e verdade, não pelaquilo que Ele pode dar, mas pelaquilo que Ele é. Deus quer que nós venhamos buscar nesses últimos dias intimamente a sua face, não só as suas bênçãos, a sua mão, mas a sua face. Porque só a glória do Senhor já nos basta, igreja. Deus, Ele é suficiente para nós. É claro que Deus vai nos abençoar. Não estou aqui dizendo que Ele não vai abençoar. Deus já tem abençoado muitos aqui. Só a vida já é uma bênção, né? Mas Deus quer nos fazer cada vez mais forte.
Deus quer nos fazer um povo preparado, como ele falou lá em Atos. Ele está preparando um povo para o seu encontro, um povo firme, um povo corajoso, um povo forte, um povo que não retrocede. É esse povo que ele quer, diante de tudo que Deus mesmo permite que nós venhamos a passar. Deus não escolheu ninguém perfeito. Nós vamos vacilar, vamos errar na nossa caminhada. Deus não quer que desista. Deus não quer que retroceda. Porque quem faz a obra é Ele. Não é o homem que tenta por si mesmo. Mas Deus é que faz a obra. Ele começou a boa obra, Ele iniciou em cada um de nós. E Ele que vai terminar essa obra, amém? Nós podemos deixar nossas vidas nas mãos do Senhor. E só dizer, Senhor, sobre a Tua palavra eu vou. Sobre a Tua, estou cansado, eu estou exausto. Eu não queria que isso acontecesse de novo. Mas sobre a Tua palavra eu vou. Então, Deus quer nos dar coisas tremendas na presença dEle. Ele quer fazer de nós cada vez mais fortes, fortalecidos na força do Senhor. E Deus coloca desafios. Em Romanos 8, só para finalizar, fala assim, de 8, capítulo 8, 35 a 39. Eu amo esse versículo, acho muito lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem futuro, nem potestade, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos perseguidos, muitas vezes injuriados, mas nunca destruídos, amém? Deus sempre vai nos dar força para nos refazer. Deus, Ele sempre está trabalhando em nós como um vaso do oleiro, aquele que Ele trabalha e persiste em nos transformar cada vez mais, porque Ele quer ver a sua face em nós, amém, igreja? Eu pediria que os irmãos do louvor pudessem se aproximar.